E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. E, Nick, falando dessa molecada da base, ontem o Carlos Belmonte também falou sobre o William Gomes. Falou que é uma conversa que está avançada, nos próximos dias devem anunciar. Ele é um jogador que fica no São Paulo por mais 4 anos. Ele fica, é um cara que não vem jogando tanto, não vem tanta minutagem, mas para mim, da safra atacante 17 que recém subiu, ele e o Henrique, e aí ele falou do Henrique também, que a gente vai comentar depois, são dos dois mais talentosos que tem, viu, Nick? Para mim, é um jogador que vai ser jogador grande. Eu vejo ele como no 1 contra 1, um cara importante, tem que evoluir em vários aspectos, fisicamente também concordo, mas eu acho que o corte principal, que assim, dá essa confiança para essa fala, é ele no 17. Ele na Copinha estava sem ritmo, o time também todo bagunçado, mas ele ainda assim conseguiu ter boas jogadas, mas ele contra o Galo, quando ele entra lá no Mineirão, ele foi muito bem, Nick. Então é ponto muito positivo que ele fica no clube, mais 4 anos é um ativo que para mim tem que ser mais valorizado, Nick. Eu também acho, os dois para mim são dois jogadores que têm muito potencial. A gente questiona um pouco a metodologia do São Paulo nesse aspecto de já subir os caras direto do 17 para o profissional, porque aí eles ficam só treinando, não jogam. Aí uns vão defender que isso já dá uma experiência para eles de viverem o futebol profissional, como aconteceu, por exemplo, com o Beraldo. Mas o Beraldo subiu do sub-20, é outra situação. Alguns vão defender isso. Então, eles já estando ali na Barra Funda, eles já vão entender como funciona o profissional, já vão entender como funciona o Zubeldia, mesmo não tendo minutos dentro de campo nos jogos oficiais. Outros vão defender que não, que é importante que eles passassem também pelo sub-20, mesmo que já sendo jogadores com potencial para subir, porque isso faria parte desse amadurecimento. Então, tem defesa para as duas teses. Mas o importante é que o São Paulo se proteja contratualmente com esses jogadores para a gente não correr o risco de perder, como perdeu, por exemplo, o Marquinhos, que era um jogador que tinha ali mais ou menos as mesmas características, né? Um ponta, que foi ali o contrato de 5 anos, só valia 3, ele se aproveitou disso e saiu. Então é importante que o São Paulo faça esse movimento, antes até de surgir, né, Gabriel? Um assédio tão forte em cima deles, né? Porque senão você de repente começa a colocar e ele o cara já tem para ofertas, jogar, viu? já Até tem o Carlos ofertas. Belmonte falou ontem que ele já tem ofertas. Então, assim, eu fico nesse medo por quê, Nick? Porque o São Paulo no balanço tem que vender mais de 100 milhões esse ano. Quem que o São Paulo vai vender? Quando vai vender? Fico com medo de a gente nem ver eles jogarem pelo profissional, Nick. Então, você tem que renovar o contrato antes disso acontecer, até para você subir a multa, né? Para você não já colocar o cara no profissional, ele faz 3, 4 jogos bons, e aí vai ser muito mais difícil de renovar depois. Então, tem tudo isso para ser analisado e estudado. Mas, assim, falando da qualidade deles, e é interessante que um joga mais pela esquerda e o outro joga mais pela direita, né? O Henrique é mais um ponta direita com o pé trocado para dentro, e o William é mais um ponta esquerda que usa bastante o corredor. Os dois têm potencial muito grande e acho que acerta o São Paulo de fazer esse movimento. E é curioso assim, né, cara? O fato do William, por exemplo, ter o mesmo empresário do Thiago Mendes, a gente vê que no futebol isso é muito comum, né? O empresário meio que consegue amarrar uma coisa na outra, perde um pouquinho aqui, ganha um pouquinho lá, e aí ele faz no pacote um negócio que seja bom para os clientes dele, para ele, nas comissões, nas coisas. Então, eu acho que não é tão coincidência o fato do Thiago Mendes estar em negociação justamente no momento em que o William renova também. Então, se isso tudo acontecer, bom para o São Paulo, e os dois realmente têm muito potencial. E só em cima da base também, Nick, pessoal comentando aqui, tem 2 mensagens. Primeiro, o Luiz Roberto Teles manda pra gente que o Rian cansa de fazer gol e nada de uma chance. Para mim, é uma opinião que pode ser polêmica, tá? Não sei o que você acha também, Nick. Eu acho que o São Paulo, claro, a gente sempre fala da transição que tem que ser bem feita, mas em alguns momentos, para alguns casos, não todos, não é para todo jogador tem que assim, precisa ser assim, mas falta um pouco de coragem, talvez, né, Nick? De, ver que o cara na base é um fenômeno. No Palmeiras, por exemplo, claro que é outro contexto, porque ele no Palmeiras ele não sobe com essa pressão de ser o cara, no São Paulo sim. Mas eu acho que falta um pouco, ver que o moleque na base é um fenômeno, destruindo, ver que o cara tá com um porte físico legal, consegue jogar, dá uma chance ali aqui, sabe? Não fica sempre nessa máxima de deixar ele maturando um ano. Para 7 jogadores, claro que esse é o processo ideal, mas assim, cara, durante o ano,
são caras que têm mercado, são caras diferentes. O São Paulo precisa dessa molecada ousada de vez em quando. Eu acho que às vezes falta coragem, não sei o que você acha, Nick. Então, cara, eu acho a transição ela tem que ser muito cuidadosa, porque até pegando o paralelo do Henrique e do William, né? O Henrique meio que foi uma coisa, ninguém muito ouvia falar nele, de repente o Dorival falou, não, e tem outro aí que tá treinando com a gente, que é o Henrique. Só que se a gente pegar, por exemplo, a copinha desse ano, jogaram os dois, jogaram os três, aliás, né? Jogou o William, jogou o Henrique e jogou o Rian Francisco. E eles não conseguiram destaque na copinha com a galera do Sub-20 e tal. Então, faz parte do processo de transição, de amadurecimento deles, essa oscilação. Eu acho que o Rian, pela posição que ele joga, que é mais centroavante, é mais difícil essa subida, porque, cara, você vai jogar direto com um zagueiro te marcando, com um zagueiro experiente, com um zagueiro brucutu, sabe? É outra pegada. Então, e fazer tantos gols na base não necessariamente vai significar que ele vá fazer também no profissional. Eu, sinceramente, cara, posso estar muito enganado, mas hoje eu vejo o William e o Henrique, principalmente pelas posições que eles jogam, o que eles podem agregar para um time coletivamente falando, com mais potencial de vingar do que o Rian Francisco. Isso não significa que o Rian não vai vingar e nem que o Rian vai ser menos jogador do que os dois. Estou falando hoje, dia 18 de junho de 2024, às 19h48 para ninguém depois cortar e ter má fé comigo. Estou falando hoje, olhando para uma perspectiva a curto prazo do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o William e o Henrique têm mais potencial para agregar no time profissional e para fazer essa transição pelas posições que eles jogam e pelas características que eles têm, do que o Rian Francisco já subir também e ser um centroavante ali para substituir o Caleri, por exemplo. Seria uma insanidade pensar algo assim. Lembrando que o Thales Vander também era um jogador que na base fez bastante gol pelo São Paulo, e mas foi embora, nem passou, que é né? Incomparável o nível técnico, viu, Incomparável, mas o Thales tinha 3 a mais que o Rian já, entendeu? Então já estava mais maduro fisicamente, psicologicamente, tudo mais. Então, eu não vejo com maus olhos essa coisa de usar o do 17 no 20 por um tempo. Não vejo mesmo. Acho que o Rian está passando por isso. Não é um cara que já está estourando no 20 faz um ano. Ele subiu para o 20 esse ano. Continua fazendo gol para caramba, porque infelizmente São Paulo toma 6, então não adianta ele fazer 5, então vai perdendo os jogos mesmo assim. Mas eu acho que faz parte desse processo. Talvez no final desse ano ele joga a próxima copinha e já sobe. Pode ser que sim. Então a gente vai ver lá na frente, né, Gabi? Porque o processo que está sendo conduzido com o William e o Henrique é um processo diferente do que está sendo feito com o Rian. Não tem certo ou errado, mas a gente vai ver lá na frente qual dos dois foi mais frutífero, né? O William e o Henrique subindo direto do 17 para o profissional praticamente, voltam para fazer um ou outro jogo, ou copinha na base, e o Rian não. O Rian vai passar um ano no 20 para depois subir. E o Zubeldia foi até Cotia, né? Também foi conversado isso com vocês ontem no Arquibancast, e o Belmonte já falou antes também, que o Zubeldia gostou muito do que ele viu lá, inclusive tem o Igão e o Fumaça, que estão sendo chamados para passarem 2 semanas treinando como profissional, também são jogadores recém-subidos do Sub-17. Então é importante que o Zubeldia ele tenha esse cuidado com a base, ele tenha essa coisa de observar. Não precisa também, sobe o cara agora, a partir de agora ele é profissional. Pode ir fazendo essa transição aos poucos, vem, treina 2 semanas, vem, pode jogar. Porque de calendário, o São Paulo não vai ter outra oportunidade para colocar esses caras esse ano, né? Então, às vezes é melhor deixar eles no Sub-20 lá ganhando um pouco mais de rodagem. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!